Olá, querido amigo, amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que você seja muito abençoado neste dia, que você tenha todas as suas necessidades supridas neste dia. Amém? Irmãos, hoje nós vamos narrar a carta número 3 do pastor David Robertson, com o tema central: Por onde Deus fala comigo. É um tema muito importante, você vai aprender muito. Ouça esta carta até o final e fique até o final, e ao final receba a bênção sacerdotal. Não saia sem receber esta bênção sacerdotal lá no final. Mas antes de iniciar a carta, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha aí, compartilhe a nossa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ser abençoadas. E fazendo isso, você também está fazendo parte da grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura e vai receber também o seu galardão. Amém? Então vamos à carta de número 3, cujo título é Por onde Deus fala comigo. E ela inicia assim: por David Robertson. Querido irmão, a porção de ensino desta carta, na qual eu vou falar com você sobre como ouvir a voz de Deus, foi descrita antes do terrível atentado terrorista em 11 de setembro de 2001. Mais tarde, eu percebi que neste ensino havia uma importante e relevante mensagem, não apenas para a vida em geral, mas para os momentos em que nós precisamos reconhecer claramente a voz do Espírito Santo, a fim de sermos guiados por ele contra situações perigosas ou qualquer circunstância. Mas primeiro, eu quero dizer a você que nós aqui em nossa igreja, no Centro de Oração da Família, como você e muitos outros, temos orado especificamente pelas famílias atingidas pelo horrendo fato contra a nossa nação e contra o nosso presidente. Acredite-me, quando eu digo, este não foi um ato de julgamento de Deus, muito pelo contrário, eu diria que nós estamos mais em direção a um revivamento do que a um julgamento. Nós temos um presidente que tem uma nova criatura e está rodeado de boas pessoas para aconselhá-lo. Alguns desses conselheiros são novas criaturas também, e mesmo alguns deles oram em línguas. Eu também quero que você saiba que você está certo se sentiu em paz enquanto via essas notícias. Eu também me senti em paz, assim como muitas pessoas com as quais eu conversei. Muitos ficaram pasmados com isso e se desesperaram ao acompanhar os noticiários deste evento. Não é o fato que não nos afligimos com grande perda das vidas ou deixamos de prestar atenção a isso tudo. Acredite, nós fizemos isso mesmo, mas é certamente bem clara a experiência da ausência total do medo e tormento, mesmo no meio de tão grande tragédia. Este tipo de paz sobrenatural indica que você tem orado e permanecido na fé, fazendo as coisas que você sabe que deve fazer. É também um indicador de que você está ouvindo a voz de Deus. Eu quero explicar em mais detalhes sobre este indicador, porque é tão importante desenvolver a habilidade de discernir a voz do Espírito Santo, o seu mestre, o seu professor, enviado por Jesus para guiá-lo, dirigi-lo e dizer-lhe as coisas que virão. João 16:13. Quando eu era jovem no Senhor, eu ouvia as pessoas dizendo assim: o Senhor falou comigo. Quando eu ouvia aquilo, eu perguntava a eles: mas onde é que ele falou com você? Ah, ele falou ali bem fundo, aqui no fundo do meu espírito. Ah, você poderia identificar aproximadamente este lugar? Bem, eu acho que é nesta área aqui da barriga, ou um pouco mais acima da barriga. Além do que Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Tal resposta não me satisfez. Então eu comecei a perguntar a Deus que me respondesse tal questão. Exatamente onde é que Deus se comunica conosco? Eu gostaria de saber. E onde é que o Espírito Santo cria a sua linguagem sobrenatural em nosso espírito? Então, mais de 20 anos atrás, Deus esclareceu esta confusão para mim. Enquanto eu estava orando no meu quarto, ele me deu uma visão interior na qual eu vi o homem interior e o homem exterior de um indivíduo. O homem exterior, o homem carnal, era onde estava a parte mais escura das imagens. A alma era uma sombra mais clara e o homem espiritual era totalmente claro. Assim que eu vi isso tudo,
Vi também o Espírito Santo criando ou trazendo para a existência a sua linguagem sobrenatural em minha mente espiritual, na qual era ela encaixada perfeitamente dentro da mente natural do meu homem exterior. Veja, o que a ciência tem rotulado de subconsciente é precisamente a mente espiritual. Os cientistas dizem que ele, o subconsciente, contém uma habilidade incrível que excede além da capacidade operacional do cérebro físico. Então, quando o Espírito Santo cria aquela linguagem dele, que é sobrenatural em você, aquelas línguas vêm das profundas reentrâncias da sua mente espiritual, que fica junto à sua mente física. É lá que o Espírito Santo cria a sua língua e a transfere para o seu espírito. Agora, quando você está orando em línguas, sua mente está livre para pensar outras coisas enquanto você deixa aquela língua sobrenatural vir para a sua boca. Por exemplo, você pode ler a palavra de Deus enquanto você ora no Espírito Santo e enquanto você lê a palavra e ora também em línguas ao mesmo tempo. O Espírito Santo irá sempre trazer revelação para a sua mente ou ao seu entendimento. Eu posso orar em línguas somente em minha mente? Sim, isso é possível. A linguagem do Espírito Santo pode passar por sua língua, sem orar e desviá-la para sua mente, isto é, ter a intenção em sua mente de orar, podendo até mesmo ouvir as línguas em sua mente natural. Contudo, para que se complete esse canal da oração, você não pode apenas orar em línguas em sua mente. Eventualmente, a sua mente passará a pensar em outra coisa qualquer e dispensará as línguas até que você perceberá que não está mais orando. Esta língua sobrenatural deverá vir para sua boca afora. A língua age como uma porta que, por sua autorização, libera do seu espírito humano para este mundo natural. Quando esta autorização é liberada, as suas orações trazem o propósito de Deus para esta terra. Isso não significa que você tenha que falar quando você ora em línguas. Veja então o que 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28 diz com referência a orar em línguas. Escrito assim: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja bem, você pode consigo mesmo, quando você ora em línguas, falar e pensar. Em outras palavras, você pode orar silenciosamente ao ponto de ninguém ao seu redor poder escutar. Você está se edificando porque está falando consigo mesmo e esta língua está vindo pela sua boca fora. Veja, quando você ora em línguas por um tempo, abre-se um canal numa parte do seu espírito onde Deus se comunica com você. É por isso que você irá achá-la se você orar em línguas por um minuto ou dois e então parar, porque aquelas línguas continuarão vindo para sua mente. Se então Deus fala com você em sua língua nativa, as palavras dele virão naquele mesmo exato canal onde as línguas vêm para sua mente. É desse jeito que Deus traz frequentemente a interpretação das línguas das quais você está falando. Uma vez que as línguas abrem o canal para o espírito, a interpretação deve vir pelo mesmo canal. Agora que eu já sei como abrir este canal, Deus fala comigo o tempo todo. Eu sei como fechar os meus sentidos naturais no meio de todo tipo de confusão e monitorar aquela parte do meu espírito onde vem a voz de Deus para a minha mente natural. Eu consigo ouvir as suas palavras em inglês, eu posso receber uma visão ou discernir o seu testemunho interior ou conferir tudo em meu espírito, independentemente de qualquer tipo de tormento ao meu redor, eu consigo ficar à parte e esperar alguma coisa vir através deste canal do meu espírito. E você também pode ter isso. Agora, por favor, entenda-me. Por uma única razão pela qual eu posso te ensinar isso com detalhes, é exatamente porque Deus me ensinou tudo isso em detalhes. Mas Deus não poderia ter feito isso a menos que eu tivesse aprendido como abrir este canal entre eu e Ele através da oração em línguas. Se você for persistente em orar em línguas, a comunicação de Deus para você através deste canal se tornará mais forte, mais clara e mais definida. Quanto mais você se der à oração, mais Ele será capaz de trazer descanso para a sua nova natureza. Quanto mais você viver neste descanso, você será muito mais capaz de isolar os seus sentidos naturais, monitorando aquele canal e escutando a voz de Deus. Através deste canal, Deus fala com você na língua nativa. Ele guia você através do testemunho interior. Ele lhe dá visões e se comunica com você através de revelação.
Tudo vem do mesmo canal, através do qual as línguas fluem para a sua mente natural. Assim, eu encorajo você a orar mais em línguas. Apenas dê a sua autorização ao Espírito Santo e deixe esta língua sobrenatural fluir. Depois de orar um pouco, pare e ouça com seus ouvidos espirituais. Você perceberá que as mesmas línguas irão continuar vindo para a sua mente por 1 minuto ou 2. É aí então que você será capaz de identificar este canal através do qual o Espírito Santo transfere a linguagem dele para o seu espírito. Agora, vamos ver algo mais que Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2. Ele disse assim: Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Veja, quando você fala em línguas, você se coloca no espírito porque você se abre para um outro mundo, o reino do espírito, onde você pode ter contato direto com o próprio Espírito Santo. Assim, você se coloca imediatamente no espírito sempre que uma crise o atinge, mesmo quando a aflição e caos estão ao seu redor, simplesmente comece a orar em línguas, pois isso abrirá aquele canal onde Deus poderá se comunicar com você. Se a sua mente começar a devagar e venha a cortar esse canal por um momento, recomece e se entregue outra vez à oração. O canal se abrirá outra vez, possibilitando que Deus se comunique com você. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, Paulo diz algo que nos ajuda a entendermos melhor este conceito. Porque ele escrito assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, se eu, Dave Robertson, oro em outra língua, o meu espírito humano está fazendo a oração. O Espírito Santo tem que transferir as línguas ao meu espírito através deste canal. Veja, abra o seu entendimento para receber esta verdade. Alguma coisa fenomenal aconteceu quando você recebeu a sua nova natureza, quando você creu em Jesus Cristo. Você recebeu a capacidade de entender coisas espirituais. De acordo com a lei no Antigo Testamento, os santos somente tinham uma mente carnal. A Bíblia diz que a mente carnal é inimiga de Deus, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Assim está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 7 e também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É por isso que o céu mandou o mestre dos mestres a você, para que você tivesse a certeza de todo o discernimento, sabedoria e entendimento de tudo o que Deus é. Em 1 Coríntios no capítulo 14, versículo 2, está escrito que nós oramos mistérios quando oramos em outra língua. Que mistérios? Os mistérios que estavam escondidos em Deus do outro lado da morte espiritual. Agora que nós nascemos de novo, aqueles mistérios estão disponíveis para a igreja. Os mistérios de Cristo em nós, para nós e através de nós, a esperança da glória. Você não pode passar 1 hora orando em línguas sem que o Espírito Santo esteja trabalhando no mistério pessoal e trazendo a mente de Cristo referente a você. Você tem o mestre dos mestres e o seu canal está aberto. Ele não só irá guiar e dirigir você nas coisas do dia a dia da sua vida, mas irá também lhe ensinar como se chegar a Deus. Na medida em que o Espírito Santo traz aquela nova natureza, o você real, o você verdadeiro, um passo à frente, ele irá passar por todo o lixo da sua alma e da carne e se colocará em seu espírito, no seu íntimo. Então ele dirá: eu irei trabalhar na sua nova natureza e trarei o seu novo homem à frente com toda a sua autoridade em Cristo. O Espírito Santo vai fazer com que a carne deseje morrer. Com o tempo, o Espírito Santo faz com que tudo o que está impedindo você de crescer em Deus apareça. Deus se comunicou muito por revelação com o apóstolo Paulo através deste canal do qual estamos falando, mais do que para qualquer outra pessoa. As palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, são muito significantes. Ele disse assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu agradeço a Deus por orar mais do que qualquer outro homem em uma linguagem sobrenatural que inclui o entendimento dos mistérios de Cristo. Antes disso, Paulo falou no versículo 17 sobre a ordem divina para as línguas nos cultos. Ele disse: porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Paulo estava dizendo: como é
o que não sabe pode dizer amém à sua oração em línguas, se ele não tem a mínima ideia do que você está falando. Então ele segue dizendo: se você bem disser apenas em seu espírito, como dirá o indouto o amém? Esta oração em línguas não era para interpretação. Então, no versículo 18, Paulo está falando da sua própria vida de oração. Ele diz: veja então. A que fim é designada a oração em línguas? Para a sua vida de oração pessoal. E eu agradeço a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Saiba que Paulo não estava se elogiando por isso. Se alguma vez ele se exaltou, foi com respeito às suas enfermidades. Foi um termo usado para se referir à oposição do diabo que veio contra ele em sua carne pelas circunstâncias. Paulo disse do efeito disso. Ele disse assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Embora Paulo não tenha se exaltado, ele fez um comentário muito positivo sobre a vida de oração pessoal, quando em 1 Coríntios capítulo 14, 18, ele disse: dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Como saberemos se ele estava fazendo referência a orar em línguas em casa, entre os cultos ou enquanto se dirigia a qualquer outro lugar? Porque no versículo seguinte, ele faz um contraste com o que havia dito numa situação diferente. Ele diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Aqui nós temos apenas uma ideia de como era a vida de oração pessoal de Paulo quando ele estava em casa. Ele diz: eu agradeço a Deus porque eu oro mais nesses mistérios do que todos vocês, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para que os outros possam entender e serem edificados. Veja o que Paulo diz: que com a minha voz eu posso ensinar os outros também. A palavra-chave neste versículo é também. Esta palavra também significa que quando ele orava em outras línguas, ele recebia uma revelação do Senhor. Então, se o aprendizado dele estava baseado nas revelações para a sua edificação, ele tinha que vir a partilhar com todos nos cultos na língua nativa deles. Paulo estava dizendo isso. A minha oração particular na minha vida tem sido em orar mais em línguas do que todos vocês, pois vocês têm usado esse dom muito mal em suas igrejas. Vocês usam-no quando menos deveria ser usado. Ou seja, durante os cultos, vocês não estão usando ao máximo como deveria ser feito em sua oração pessoal. Como para mim, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras que eu possa entender para que os outros sejam edificados pela revelação que Deus tem me dado. Mas eu estou também muito contente porque eu oro em línguas mais do que todos vocês na minha oração pessoal. Paulo disse que seria de maior benefício a uma pessoa não salva que viesse participar de um culto na igreja sem saber de nada, ouvir o pregador dizer apenas 5 palavras, tais como: Jesus pode salvar você agora, do que ouvir 10.000 palavras em uma língua desconhecida. Por quê? Porque a edificação daquela pessoa não salva. Acontece. Por quê? Porque a edificação daquela pessoa não salva acontece quando ela ouve aquelas 5 palavras. Uma vez eu li o versículo 19 e orei: Deus, me ajude a entender isso. Por que você diz 10.000 palavras em uma língua desconhecida? Deus é tão gentil que quando eu perguntei, ele me respondeu através daquele canal dizendo: espere um pouco e você irá entender. Descubra quanto tempo você leva para se orar 10.000 palavras. Então eu orei em línguas por 1 minuto, falando numa velocidade normal, do jeito que eu presumi que o apóstolo Paulo tivesse orado também. Então contei as palavras que tinha falado em línguas naquele período e fiz a multiplicação. Fiz assim porque eu não quis contar 10.000 palavras individualmente. Descobri então que leva cerca de 2 horas para eu orar 10.000 palavras. Alguém me perguntou: se eu orar mais rápido em línguas, eu terei orado mais? Eu posso ter orado 2 vezes mais os mistérios de língua para que ele me responda na mesma proporção? Você pode, mas deixe-me lhe dizer uma coisa: se você orar mais rápido do que a velocidade normal, irá exigir toda a energia mental para que você possa registrá-la. A melhor coisa a fazer é achar uma velocidade confortável para que a linguagem sobrenatural venha fluir automaticamente.
Então Paulo estava dizendo isto: quando eu oro os mistérios de 10.000 palavras em línguas desconhecidas, eu recebo revelação de Deus. Mas se eu quero que você seja abençoado por aquela revelação, eu não posso me levantar na sua frente em um culto e falar aquelas 10.000 palavras desconhecidas por quase 2 horas. Eu tenho que falar na sua língua nativa para que eu possa passar para você a revelação que eu recebo no meu tempo pessoal de oração em línguas. Vá em frente e abra este canal dentro de você orando em línguas. Assim que você estiver familiarizado com o testemunho interior, a primeira coisa que o Espírito Santo irá lhe ensinar é como ele se comunica com você através da revelação. O Espírito Santo vai começar a trazer-lhe grandes revelações através deste canal para a sua mente natural. Um ano se passará e alguns dos seus antigos pregadores não parecerão mais serem tão bons como você pensa que eles fossem. Você irá pensar: meu Deus, eles não estão ensinando do mesmo jeito. Mas a verdade é que não são os pregadores que irão mudar, será você. Uma vez que você abrir este canal de comunicação, você começará a receber revelação do Espírito Santo. Naquele momento, você não irá se importar com o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Você irá andar nele em vitória e paz por ouvir a voz do Espírito Santo e seguir sua liderança em cada passo do seu caminho. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Muito bem, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Nós terminamos aqui a carta número 3 e na próxima será a carta de número 4. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado nesse dia de hoje, que Ele supra todas as suas necessidades da sua vida. Se você estiver com enfermidade, eu libero a cura e declaro que você está curado, curada agora de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Se você precisa de uma provisão financeira, você está suprido em nome de Jesus. Receba a provisão de Deus agora para a sua vida e que tudo aquilo que você precisa seja suprido em nome de Jesus. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz, e fique com a bênção sacerdotal agora. Deus abençoe você. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê